Olá, seja bem-vindo aqui à nossa aula de número 3 da aula de creatina, bases e estratégias aplicadas da suplementação nutricional. Como nós vimos na aula 1 e na aula 2, nós tivemos na aula 1 toda a parte conceitual em relação à creatina, sua origem, sua descoberta, como ela foi isolada inicialmente por Chevreul, né? Eu já falei para vocês quem é Chevreul, então se vocês perderam ou não lembram, volte lá na aula de número 1, é importante esses conceitos ficarem presentes na sua mente. E nós falamos na aula 2 quais são os tecidos excitáveis que se beneficiam da creatina, que nós falamos dos espermatozoides, do sistema nervoso central, do músculo liso, do músculo cardíaco, do músculo estriado esquelético, da placenta, enfim, qual é a ação mais ampla que nós podemos ter da creatina. Além disso, nós falamos também, na aula de número 2, sobre o esvaziamento gástrico, a destruição, que a gente tem uma perda aproximada de 20% da creatina no processo digestivo, e que quando você suplementa e quando você consome por alimento, o que você vai ter é uma absorção muito parecida, com a diferença na velocidade. Velocidade essa que é maior do suplemento isoladamente e é um pouco mais lenta quando você consome pela carne, por exemplo, porque você tem o processo de digestão do alimento como um todo, e aí ele digerindo também proteína, gordura, além da própria creatina. Então, nessa combinação de informações, a gente consegue ter já um posicionamento muito aplicado do que é a creatina no seu dia a dia, como profissional de saúde, na orientação do seu cliente, do seu paciente, ou até mesmo para você, né, que você possa utilizar com segurança, sabendo os limites que essa creatina possa entregar para a sua perspectiva profissional e na sua perspectiva pessoal. Nessa aula de número 3, nós vamos continuar nessa questão conceitual da creatina, entrando em partes mais aplicadas dela. Então, sabendo como ela é produzida pelo nosso corpo e que é o que faz ela sair de uma região e chegar até um outro tecido a partir da produção endógena ou da ingestão alimentar. Caminhos que são diferentes, porém, eles são caminhos que se comunicam, existe uma comunicação entre a parte alimentar e a parte produzida endogenamente, e isso acaba regulando toda a quantidade de creatina que nós temos presente no nosso organismo. Então, esse dado é um dado que a gente vai chamar a sua atenção aqui para que você consiga aplicar esse conhecimento de uma forma muito prática e sistemática em todas as pessoas que possam se beneficiar do seu trabalho, seu cliente, seu paciente, ou até mesmo você, na questão da suplementação nutricional. Muito bem. Chamo a sua atenção, então, para essa tela, onde nessa tela eu coloquei a creatina em destaque, nessa região circulatória central, que você pode ver. Observe que nessa região central nós temos a creatina e nós temos também a irmã dela, famosa também, que é a creatinina. Então, nós temos a creatina e a creatinina, lembrando que a produção de creatinina é uma reação não enzimática sobre a creatina, que naturalmente converte a creatinina. A creatina ela pode vir da nossa alimentação. Quais alimentos que nós temos maior quantidade? Nós vimos na aula de número 2, então se você esqueceu, volte lá, que lá tem os alimentos que têm uma grande quantidade de creatina, são os alimentos de origem animal, então nós teremos ali no arenque uma grande quantidade de creatina, nós teremos na carne bovina uma grande quantidade de creatina, carne de coelho nós teremos uma grande quantidade de creatina, no salmão, no bacalhau, nós teremos uma grande quantidade de creatina. Nós não teremos creatina presente em ostra, por exemplo, ou alimentos de origem vegetal, ou nas frutas, nós não temos creatina. Então, a alimentação rica em creatina, ela é normalmente a alimentação onívora. A alimentação vegetariana e vegana, ela tende a ser deficitária em creatina. E aí, a gente já traz o primeiro ponto. Quem são as pessoas que podem ter maior benefício da suplementação de creatina de uma forma muito ampla? As pessoas que podem ter maior benefício da suplementação de creatina de uma forma mais ampla são as pessoas que não consomem fontes alimentares de creatina. Então, nós vimos na aula de número 2 que os alimentos são de origem animal,
os vegetarianos e veganos, eles respondem com mais eficácia e com mais velocidade à suplementação de creatina, porque as reservas que eles possuem de creatina são reservas muito baixas, são reservas prejudicadas pelo padrão alimentar que eles apresentam. Dessa forma, então, se você acompanha um atleta vegetariano ou vegano, a suplementação pode ser interessante para ele. Ou, além disso, como nós vimos na aula passada, nós temos que o idoso pode se beneficiar dessa creatina agindo no sistema nervoso central, diminuindo a formação do peptídeo amiloide, diminuindo o Alzheimer, demência senil, e com isso também proteger este organismo. Nós falamos também na aula passada que a questão cardíaca também pode ser beneficiada, então o indivíduo que tenha já uma angina pectoris, que tem uma indicação de um stent ou até de uma revascularização, ele pode ser beneficiado da suplementação de creatina. Então, nós falamos quais são os tópicos que podem ser beneficiados nessa situação. Uma gestante, uma mulher querendo engravidar, você aumenta a formação de creatina, a reserva de creatina na placenta. No homem também, aumentando a sua fecundidade, consumindo creatina, aumenta a motilidade dos espermatozoides, eles se tornam mais resistentes e conseguem atuar na fecundação do óvulo com mais facilidade. E nós falamos também na acuidade visual, a adaptação que a gente tem à penumbra. Então, a creatina ela entraria aí. Já partindo para os órgãos principais que acabam tendo a ação da creatina, que nós falamos que são os tecidos excitáveis, o músculo estriado esquelético, o músculo liso, o músculo cardíaco, o sistema nervoso central. O que faz essa creatina nesses órgãos? A creatina ela vai gerar o fosfarilcreatina. Fosfarilcreatina é importante para o nosso sistema nervoso central, para os tecidos excitáveis, na conversão de ADP a ATP. Essa é uma reação que no nosso corpo ela é limitada, porque nós não temos naturalmente uma grande reserva de fosfarilcreatina, que você vai ler também no livro-texto como creatina fosfato ou fosfato de creatina. São todos sinônimos, fosfato de creatina, creatina fosfato, porém, quimicamente, o nome mais correto, mais preciso é fosfarilcreatina, ok? Então, o nome correto, quimicamente, fosfarilcreatina. Essa creatina fosfato, sendo transformada em creatina livre e fosfato inorgânico, dispara uma quantidade de energia importante para a ressíntese do ADP a ATP. E isso faz com que as nossas células cardíacas, musculares lisas, musculares contráteis, tenham essa reserva de energia importante. Usualmente, nós temos que 30% da creatina presente nos nossos tecidos excitáveis vem da nossa produção endógena. Já 70% da creatina presente nos nossos tecidos excitáveis vem da nossa alimentação. E é exatamente por isso que nós não conseguimos suplantar o papel alimentar da creatina via apenas a produção endógena. E aí cabe ressaltar que toda vez que o nosso organismo ele passa a ter uma quantidade aumentada de creatina pela alimentação, toda a produção endógena ela é reprimida, ela é reduzida. Então, nós temos ali essa reserva de fosfarilcreatina, que vai aumentar a ressíntese de ATP, 70% dessa reserva vem da alimentação, 30% vem da alimentação, vem da produção endógena. Se você aumentar a ingestão alimentar, quer seja pelo alimento, quer seja pelo suplemento, a produção endógena fica deprimida, mas ela volta na medida em que você retira essa creatina suplementar ou essa creatina da alimentação. Já a creatina presente no sistema circulatório, que não é a creatina que vem da nossa alimentação, ela sai do fígado. O fígado utiliza dois mecanismos de produção importantes, uma que é o metabolismo da metionina, que é um aminoácido. Essa metionina ela vai fazer uma metilação do acetato de guanidina, que vai gerar a creatina. E essa via ela é modulada pelo acetato de guanidina metiltransferase.
Essa enzima que eu chamei a sua atenção, ela é relevante por quê? Porque no momento em que você suplementa o indivíduo de creatina, você aumenta a concentração de creatina e você inibe essa enzima. Então, acetato de guanidina metiltransferase, ela é inibida pelo aumento da concentração de creatina. E ela tem uma inibição que a gente chama de inibição pelo produto. Você aumenta a creatina, essa creatina inibe essa atividade dessa enzima. Então, você passa a ter ali um acúmulo de acetato de guanidina e menor utilização de metionina. Então, essa via ela é deprimida e ela é regulada nesse ponto exatamente. Da onde vem esse acetato de guanidina? Se você olhar à esquerda, nós temos, então, o ciclo chamado ciclo da ureia. Observem que a ureia está no ponto central. É exatamente uma via que tem um papel de diminuir a concentração de amônia no nosso corpo, produzindo duas substâncias importantes. O acetato de guanidina, que vai para a síntese de creatina, e também produzindo mais piruvato, que serve para a neoglicogênese. Então, o ciclo da ureia faz com que a quantidade de amônia que chegue no fígado, que é altamente tóxica, seja convertida a ureia, para que seja perdida como ureia, e ativando o sistema de produção de acetato de guanidina e aumentando também o sistema de produção de piruvato, que seguirá para a síntese de glicose no processo chamado de neoglicogênese. Então, quando a gente olha para essa tela, observem que no fígado, essa imagem à esquerda tem um papel importante na síntese de glicose, na neoglicogênese, e na imagem à direita, ela tem a regulação da síntese de creatina a partir do aumento da concentração de creatina na inibição da enzima acetato de guanidina metiltransferase. Então, nós deixaremos de produzir essa creatina exatamente nesse ponto, exatamente no momento em que nós teríamos a exportação de creatina pelo fígado. Já voltando lá para cima, nós temos que essa creatina ela pode ser exportada tanto pelo fígado quanto pela musculatura, na medida em que ela se desliga do fosfato. Então, toda vez que o fosfato ele é desconectado da creatina, essa creatina ela tem a permeabilidade dela à membrana celular, a membrana celular facilmente exporta a creatina. Essa creatina ela sofre essa reação enzimática, essa reação não enzimática, essa reação espontânea de conversão à creatinina, e, em média, 2 gramas de creatinina é perdido para o sistema circulatório e do sistema circulatório vai para o sistema urinário. Então, naturalmente, nós perderemos 2 gramas de creatinina no nosso sistema urinário. Nós temos uma perda pequena de creatina pela urina, existe, mas ela é pequena. A maior perda acaba sendo sempre pela conversão de creatina a creatinina. Um dado relevante é que toda vez que você aumenta a ingestão de creatina, você vai aumentar a produção de creatinina e você vai aumentar a eliminação de creatinina na ureia. Nós falamos no início, lá na aula 1, a gente vai voltar nesse tema, mas só reforçando esse conceito, o que significa que se você suplementar o seu paciente, seu cliente, ou mesmo você com creatina, é esperado que você tenha maior eliminação de creatinina na sua urina. Logo, se você tiver que submeter o seu cliente, seu paciente, uma avaliação da função renal, ou mesmo você, converse com o médico, converse com a pessoa da equipe de saúde que o acompanha, para que não seja feito clearance de creatinina, e sim seja feito o clearance de inulina, EDTA, ou o clearance de cistatina C. Esses 3 clearances, eles são de mais qualidade e eles não sofrem a interferência da suplementação de creatina. Por quê? A suplementação de creatina pode dar um resultado falso positivo de que esse indivíduo está ali com maior concentração de creatinina sendo eliminado na urina. Dessa forma, então, é importante você conhecer essa via ela acontecerá e ela não determina que essa quantidade de creatinina eliminada altera a função renal. Pelo contrário, a gente vai mostrar nas aulas a seguir que a suplementação de creatina não interfere na função renal, tanto em indivíduos rígidos quanto em indivíduo que tem um rim só, porque o nosso organismo ele tem
essa capacidade produtora de creatinina, eliminação de creatinina, mesmo o indivíduo tendo um rim. Então, nessa tela, o que a gente consegue concluir é que a alimentação maior de creatina promove maior reserva de fosfarilcreatina, essa ingestão alimentar maior de creatina inibe a produção endógena através da inibição da enzima acetato de guanidina metiltransferase. Com isso, a produção endógena fica deprimida e ela volta na medida em que você retira o consumo suplementar ou alimentar de creatina. Essa creatina fica estocada no músculo, no coração, no cérebro e em outros tecidos excitáveis, que nós já comentamos na aula de número 2. Se você esqueceu, volte lá. Na aula de número 2, nós falamos todos os tecidos excitáveis que se beneficiam da creatina, e lá fica armazenada na forma de fosfarilcreatina, que vocês vão encontrar nos livros textos, como creatina fosfato, fosfato de creatina, porém o nome correto é fosfarilcreatina. Essa creatina ela gera creatina livre, fosfato inorgânico, que é energia suficiente para converter o ADP a ATP, e com isso nós mantemos uma quantidade de energia bastante elevada. Nós temos 30% da creatina vindo da produção endógena e 70% vindo da nossa alimentação e da nossa suplementação, na medida em que a produção, que a suplementação e a ingestão alimentar, elas aumentam, nós diminuímos a produção endógena. Nós dividimos a produção endógena em duas vias: a acetato de guanidina, a conversão à creatina modulado pela enzima acetato de guanidina metiltransferase, que é a enzima reguladora dessa via. E o ciclo da ureia, que transforma amônia em ureia, que tem um papel importante de gerar o precursor da creatina, que é o acetato de guanidina, porém, tem também um papel importante de diminuir a concentração de amônia, aumentar a concentração de ureia e, com isso, diminuir a toxicidade sobre o nosso organismo. Você pode pensar, suplemento com creatina eu diminuo o ciclo da ureia? Em hipótese alguma. Ele continua funcionante e ele passa a gerar uma substância importante para o nosso organismo, que é o precursor de glicose na via da neoglicogênese. Então, o ciclo da ureia também tem um papel fundamental em manutenção da glicemia, aonde a degradação de proteína, a degradação de aminoácidos, serve como matéria-prima para a síntese de glicose, e essa síntese de glicose ela é exportada do fígado, pois somente o fígado é capaz de manter glicose na circulação. O nosso músculo não é capaz de colocar glicose na circulação, exatamente pela deficiência da enzima glicose 6-fosfatase. Só o fígado a possui e só o fígado consegue fazer isso. Então, neste processo como um todo, o que nós temos ali é exatamente essa capacidade de síntese determinada pela atividade hepática. Nós mostramos também nessa tela que existe uma eliminação espontânea de creatina na forma de creatinina. Essa creatinina é eliminada pela urina constantemente. Na medida em que você aumenta a ingestão alimentar de creatina, você também aumenta a conversão de creatina a creatinina, que é uma reação não enzimática, e você tem maior eliminação diária de creatinina. Lembrando que na suplementação de creatina e avaliação da função renal de um indivíduo que consome alimentos ricos em creatina, que nós já falamos isso na aula de número 2, você tende a ter maior eliminação de creatinina, ou seja, o clearance de creatinina ele não serve para avaliar a função renal de um onívoro e não serve para avaliar a função renal de um indivíduo suplementado com creatina. Nesses casos, é importante fazer avaliação pelo clearance de cistatina C, clearance de EDTA ou clearance de inulina. Esses 3 clearances eles são mais precisos e eles se referem ao padrão ouro da avaliação da função renal, não sendo tão suscetível à avaliação como o clearance de creatinina, que é muito mais lábil para o nosso organismo. Então, nessa tela a gente consegue ter essa visão mais ampla e nós conseguimos ter essa clareza do que representa o consumo alimentar de creatina pelos onívoros e a suplementação de creatina, que nós podemos ter benefícios não só ao atleta, como se pensava no passado, mas também ao indivíduo ativo, à pessoa mais idosa na prevenção da demência senil, a pessoa que está buscando uma fertilidade maior, uma fecundação maior, enfim, você passa a ter uma ampla aplicação a partir do momento em que você tem o conhecimento dos pontos de ação da creatina sobre o organismo.
Então, essa tela ela consegue definir isso muito claramente, juntamente com a informação que a gente passou na aula de número 1 e na aula de número 2. Então, quem perdeu, se você não lembra, volte lá e assista, que vai fazer a diferença. Muito bom. A principal empresa produtora de creatina, ela se encontra na Alemanha, e a Alemanha ela é, então, considerada a nossa referência em termos de padrão de produção da creatina, e aqui eu coloco as reações. Como nós comentamos na aula de número 2, eu trago essa tela para que você tenha a segurança de prescrever a creatina para quem quiser consumir. O ponto que eu chamo a sua atenção é, primeiro, essa empresa ela fica na cidade de Trostberg, na Alemanha, que é quase divisa ali com Viena, né? E ela faz com que essa produção seja muito bem executada, com um controle de qualidade muito grande. E nós temos ali a matéria-prima, como eu já havia comentado com você, é o giz e o carvão, que é, né, o chalk e o coal em inglês, mais calor, e esse calor ele tem que ser na quantidade exata, no tempo exato. Isso passa a gerar a grande qualidade da creatina. Então, quando você tem esse calor gerado no tempo certo e na quantidade exata de calor, você garante essa formação de cálcio carbida, que junto com o nitrogênio mais calor vai dar a cianamida. Então, nós temos ali a formação da creatina de uma forma muito controlada. Esse é o ponto mais importante e aonde a gente tem essa síntese da creatina muito segura. É um processo físico-químico de produção, e esse processo físico-químico garante com que essa suplementação que você possa fazer para o indivíduo que quer usar a creatina, ela é segura para o vegetariano, para o vegano, para aquela pessoa que quiser consumir. O dado importante, a contaminação ela pode acontecer na creatina de duas formas. Contaminação número 1, erro nessa etapa de produção, erro na quantidade de calor, erro no tempo de exposição ao calor, que é um primeiro ponto de contaminação. E ponto número 2, a partir da matéria-prima pronta para o consumo, creatina, na hora que você vai fazer o produto a ser vendido comercialmente, a contaminação que possa acontecer nessas máquinas, aonde tenha passado, por exemplo, uma testosterona antes e você recebe uma contaminação, porque antes de produzir a creatina, essa indústria produziu ali uma substância contendo testosterona, pode haver essa contaminação, e você pode ter também essa contaminação no processo em si. Porém, a matéria-prima, a creatina, e os precursores de creatina são muito baratos. Carvão e giz é muito barato, não justifica a presença de outras substâncias. Então, caso você tenha alguma alteração funcional sua ou do seu cliente, como acne, como a alopécia, como queda de cabelo, né? Uma possibilidade muito importante é a contaminação desse produto. Então, suspeite que na etapa de processamento alguma coisa não deu certo e ocorreu uma contaminação dessa matéria-prima sendo preparada para o consumo pelo consumidor final. A princípio, é muito clara essa reação, ela é muito simples essa reação e ela não justifica a presença de um contaminante, salvo se você tiver um descontrole na temperatura usada ou se você tiver um descontrole na forma de preparo e higiene dos produtos que são utilizados para a síntese de creatina. Então, esses são os dados mais relevantes que nós temos em relação a essa produção de creatina. Matéria-prima barata, produção segura, poucas etapas, risco de contaminação só se tiver um descontrole de temperatura ou contaminação cruzada se entrar em contato com outro produto, com outra substância, como a testosterona. A creatina não provoca alopecia, queda de cabelo, não provoca acne. Se isso acontecer, isso pode ser um forte indicativo de que esse suplemento de creatina está contaminado e aí sim, atenção a esse suplemento, troque de suplemento
para ter a garantia de que você está consumindo efetivamente creatina, que o seu cliente está consumindo creatina e não qualquer outra substância que possa estar presente ali. Sempre que a gente fala de um atleta, a recomendação é sempre que o seu atleta comprar um produto suplementar, é importante ele comprar sempre 2 embalagens, ele guardar uma embalagem enquanto ele está consumindo a outra e não abrir essa embalagem até que ele termine esse consumo. Quando ele começar a consumir a próxima embalagem, ele pode descartar essa que ficou guardada e sempre guarde uma de backup. Por quê? Caso apareça um contaminante ou caso apareça uma substância presente no exame antidoping, ele pode entregar essa embalagem fechada, falar, olha, eu estava consumindo esse suplemento aqui e a UADA, né, a Agência Internacional Antidopagem, pode fazer a avaliação e verificar se efetivamente ele deu positivo para o exame antidoping pela contaminação de um produto que ele estava consumindo. Então, sempre que você cuidar de um atleta, principalmente atleta olímpico, um atleta que passe por controles de antidoping, como no caso futebol, basquetebol, é importante que ele tenha um backup do suplemento que é usado para caso apareça alguma coisa nesse exame de doping, ele possa apresentar todas e quaisquer substâncias que ele vinha consumindo e não ser submetido a uma situação indesejável de afastamento das competições pelo exame positivo de doping. Quais são os contaminantes que podem ocorrer na produção da creatina? 2 contaminantes são fundamentais para essa etapa de produção e eles acontecem exatamente pelo tempo errado de exposição à temperatura e pela temperatura elevada ou temperatura baixa no processo. O que nós temos é que o DHT, que é um dos contaminantes, é feito de uma sarcosina, 2 cinaminas e uma molécula de formaldeído. Então, normalmente isso pode acontecer ou com a matéria-prima de baixa qualidade ou um erro na quantidade de temperatura utilizada. O DCD são 2 moléculas de cianamida. O formaldeído é o contaminante na síntese de sarcosina. Observem que os produtos estão ali, os processos estão muito claros. O que a gente precisa ter certeza que, na presença desses contaminantes, nós teremos aí sim a sobrecarga renal, porque esses contaminantes comprometem a função renal. Então, né, a dihidrotriazina e a dicianodiamida, então, que é o DHT e o DCD, são contaminantes que eles sim podem trazer prejuízo à função renal. Nesse sentido, é importante ter o controle de quem fez essa produção, qual a origem, e ter também esse backup da substância. Em qualquer situação que aparecer uma resposta indesejável, analise, peça para analisar o produto para verificar se ele tem essa contaminação ou não. Eu vou mostrar para vocês um dado mais adiante, que foi um trabalho feito pelo professor Roger Harris, da Inglaterra, onde ele testou alguns desses suplementos para verificar o grau de contaminação. E ele encontrou em alguns deles a contaminação por DHT e DCD, normalmente em produtos de baixa qualidade. Mais uma vez, eu digo que não justifica essa contaminação, porque isso é um erro no processo de produção. Então, um processo de produção mal feito, mal controlado em tempo, em temperatura, e isso é facilmente corrigível. Então, não é justificável essa presença de contaminantes, salvo se você não tiver controle da indústria que você tem nas suas mãos para produzir os suplementos. Por quê? Matéria-prima barata, reação simples e fácil de produzir. Porém, vale sempre ter esse backup quando nós falamos de um atleta, pois caso haja algum tipo de comprometimento, é importante isso ser avaliado e verificar se não foi algum tipo de contaminação que nós tínhamos ali. Essas 2 substâncias, então, a dihidrotriazina e dicianodiamida, elas são contaminantes, o DCD e o DHT, que comprometem a função renal. Então, tenha sempre o controle da matéria-prima que é utilizada nos suplementos de creatina. Novamente, não justifica
a contaminação, porque o processo é simples e a matéria-prima é barata, carvão e giz. Então, não é justificável esse grau de contaminação. Então, guardem essa informação, guardem esses dois nomes, de cianodiamida e de hidrotriazina, porque você pode, a partir desses nomes, já solicitar uma avaliação do produto e verificar se existe essa contaminação no produto que o seu atleta, o seu cliente, o seu paciente está usando ali. Esse foi o trabalho feito pelo professor Roger Harris, onde ele investigou uma quantidade importante de creatina e ele viu a contaminação de DCD e DHT, lembrando, né? O DCD de cianodiamida e DHT de hidrotriazina. Então, DCD, nós tivemos a Z Nutrition Gradient Shanghai, nós tivemos uma quantidade importante ali. Depois nós tivemos na Joe Weider, uma quantidade pequena, porém apresentou, e alguns distribuidores europeus, a gente teve ali uma quantidade importante. Quando houve esse grau de contaminação, foi identificado à época que esses contaminantes eles vinham de fabricantes produzidos na China, né? E esses contaminantes vinham de lá. De lá para cá, houve um incremento no controle, no cuidado dessa produção, também pelas indústrias chinesas. Eu diria que, nos tempos atuais, essa contaminação ela é bem pequena e pouco provável. Porém, é importante que você saiba que esses contaminantes, eles sim podem trazer sobrecarga renal e efeito indesejável na função renal. Quem são eles? DCD e DHT, só lembrando, de hidrotriazina e de cianodiamida são os contaminantes pela presença, um de formaldeído e o outro pelo erro na quantidade e tempo de exposição à temperatura. Então, nós identificamos em alguns, observem que a grande maioria não tem o contaminante ou apresenta uma quantidade muito pequena, muito limitada, não sendo ali um ponto de destaque nessa situação. Então, nós chamamos a sua atenção somente daqueles que possam ter como consequência ali a nossa saúde, o nosso funcionamento da função renal. A conversão espontânea de creatina, a creatinina ela acontece como uma resposta normal, acontece aproximadamente 2 gramas de creatina sendo convertida a creatinina, e aí surge o cálculo, então, quando se fala em consumo de 3 gramas de creatina por dia, por um período de 30 dias, porque em 30 dias você conseguirá, a gente vai ver nas próximas aulas, aumentar as reservas de fosfarilcreatina num ponto de estado de equilíbrio, ou seja, a partir de 30 dias consumindo 3 gramas, o ganho ele é marginal, ele fica estabilizado. Já se você quiser fazer uma sobrecarga, como foi demonstrado classicamente, fazendo consumo de 20 gramas em 5 dias, também você alcança isso rapidamente. Nós iremos ver que esse consumo de 20 gramas em 5 dias, a partir do 3º dia, a maior parte da creatina suplementada é eliminada na urina na forma de creatinina. E isso acaba sendo uma forma indesejável, pois você acaba jogando matéria-prima, jogando creatina fora e aumentando apenas a quantidade de creatinina na urina, perdendo o principal papel dessa creatina suplementada na alimentação. Então, a creatina ela é incorporada pelos tecidos excitáveis, a gente viu isso na aula de número 2, a gente viu quais são os tecidos que se beneficiam para isso. Essa incorporação ela é maior na população de menor consumo, vegetarianos e veganos, ou pessoas que têm um baixo consumo de carne habitualmente, muito frequente no idoso, exatamente pela perda da dentição, dificuldade de mastigação, acaba consumindo menos carne. Então, essa creatina ela acaba respondendo por um efeito mais positivo e mais efetivo na suplementação de um idoso do que a suplementação de um jovem. Quando nós pensamos, então, nessa conversão espontânea, nós precisamos superar os 2 gramas, porque 2 gramas diários serão perdidos na forma de creatinina, como a gente pode ver nessa reação. Então, quando a gente supera essa quantidade, por isso que o primeiro trabalho feito pelo Paul Greenhoff, ele faz com a dose de 3 gramas exatamente para ter 50% a mais
da quantidade de creatina eliminada pela urina diariamente. Então, com essa dose, você passa a ter uma sobra diária de creatina e você passa a ter uma eliminação diária menor de creatinina. Então, o nosso corpo ele vai incorporar essa creatina na forma de fosfarilcreatina, tem um papel energético em diversos tecidos, tecidos excitáveis, músculo esquelético, músculo cardíaco, sistema nervoso central, espermatozoide, placenta, tecido adaptativo da acuidade visual, transformando opsina em rodopsina, adaptação à penumbra, enfim, vários tecidos se beneficiam para isso. Porém, para que isso aconteça, eu preciso manter uma concentração mais alta, circulante de creatina, que vai acontecer com essa dose diária de 3 gramas. Numa dose baixa de creatina, você não consegue essa mesma resposta. Ou seja, o organismo ele tende a não ser eficiente para fazer esse tipo de papel. Dessa forma, quando nós pensarmos, então, no consumo alimentar, esse consumo alimentar também precisa superar os 3 gramas, os 2 gramas diários, pois a maior parte vai ser convertida em creatinina nessa reação espontânea e não enzimática. O fato dessa reação ela ser espontânea e não enzimática, ela dá a nós um dado que chama a nossa atenção. Qual é o dado que chama a atenção? Chama a atenção porque você não tem um fator limitante para essa via. Você não tem uma inibição que você possa fazer dessa via. Ela vai acontecer naturalmente. E como ela vai acontecer naturalmente, você não tem mecanismo de controle para isso. Então, você precisa garantir que a ingestão supere a perda para aumentar as reservas de fosfarilcreatina, e aí sim você passa a ter, entre aspas, uma garantia de que a entrada de creatina está sendo convertida a fosfarilcreatina nos tecidos excitáveis. Então, quando você pensar na suplementação, pense sempre se o seu paciente, o seu cliente, o seu atleta ou você mesmo não está tendo na sua alimentação uma ingestão precária de creatina via alimentos, que a gente já falou na aula 2, e por isso a sua necessidade de creatina está aumentada, ou seja, a sua demanda está maior do que você está atendendo. Então, existe uma capacidade deprimida dessa capacidade de síntese de creatina fosfato, fosfarilcreatina, por ausência de creatina e que o nosso organismo não consegue atender, como a gente viu na aula passada. Então, nós temos ali mecanismos de controle dessa produção endógena que não serão nunca tão eficientes quanto a ingestão alimentar. Por isso, é sempre uma combinação dos dois fatores. Mas se eu tiver maior consumo de nutrientes do ciclo da ureia, arginina, citrulina, ornitina, eu não consigo produzir mais creatina? Não, porque existe uma limitação nessa via. Parte desse aporte metabólico, fisiológico, ele vem da alimentação. Então, você precisa, ou nos alimentos, ou nos suplementos, atender essa necessidade. Caso contrário, nós não conseguiremos aumentar as reservas de fosfarilcreatina. E aí, quando a gente pensa no atleta, é uma consequência. Nós vimos, por exemplo, no áudio número 2, que o consumo de carne, ele faz esse incremento progressivamente, porém a suplementação faz esse incremento mais rápido. Quando você não tem urgência, o alimento é o melhor caminho. A urgência ela só justifica o uso do suplemento, porque ele consegue mais rapidamente alcançar essa concentração circulante e, com isso, aumentar a nossa reserva de fosfarilcreatina. Então, o uso do suplemento ou não, ele está relacionado, número 1, a padrão alimentar, se o indivíduo ele consome ou não fontes alimentares de creatina, que a gente viu na aula de número 2, e número 2, a velocidade com que você precisa aumentar essa reserva de fosfarilcreatina, verificar se você tem essa urgência, se seu cliente tem essa urgência, essa relevância, para caso ele tenha, aí sim você fazer a determinação da quantidade suplementar. E tem um ponto que eu chamo a sua atenção, é que a partir do 3º dia, a gente vai ver mais à frente, mais adiante, você passa a eliminar grande parte da creatina quando você usa aquela dose muito alta de 20 gramas. Então, é pensar muito bem com o seu cliente, com o seu paciente, se ele tem essa necessidade, porque fazendo esse consumo, ele vai estar desperdiçando creatina, que mesmo sendo barata, ele vai estar jogando fora, porque o organismo ele tem uma capacidade limitada de incorporação em curto espaço de tempo.
Então, quando você consome 20 gramas, a partir do terceiro dia, quase 70% dessa creatina, que dá aproximadamente 14 gramas, é perdida pela urina na forma de creatinina. Então, qual é o objetivo nessa situação? Se for aumentar essa reserva, muito cuidado, porque você pode não conseguir fazer esse efeito ser positivo e trazer a esse indivíduo aquilo que ele tanto almeja nessa suplementação com creatina. Portanto, alimentação e ingestão suplementar de creatina são a chave para essa nossa aula de agora, para que você possa determinar a melhor estratégia para que esse seu paciente, esse seu cliente ou você mesmo tenha o melhor resultado a partir da conversão de creatina a fosfarilcreatina e não a eliminação de creatina a creatinina, como você está vendo nessa tela aqui. Quando nós pensamos em termos de padrões alimentares, eu trago essa tela porque é uma tela que pode enriquecer muito, dependendo da pessoa que você cuida, que você acompanha, e é baseado em várias informações, desde livros históricos até dados científicos, e nós temos que a ingestão de vegetarianos e veganos, aqui não estão os veganos, mas eu colocaria também os veganos, a ingestão de creatina na dieta é aproximadamente zero, porque os alimentos que contêm creatina não estão presentes na alimentação dessa população. A média europeia e americana e brasileira é de 0,5 a 4 gramas de creatina por dia, dependendo da região dos países e dependendo do padrão alimentar. Lembrando que os onívoros, né, as pessoas que consomem carne, são mais beneficiadas pela disponibilidade de creatina do que os vegetarianos e os veganos. Quando a gente pensa em termos pré-históricos, os pré-históricos mais do norte da Europa, nós temos de 4 a 10 gramas de creatina por dia, e os carnívoros, eles têm de 5 gramas a mais de creatina por dia. Esses dados, esses números, eles servem de referência para que você guarde essa informação contigo e no momento que você for suplementar o seu cliente, o seu paciente ou o seu atleta, ou até mesmo você lembre de verificar se esse padrão alimentar que esse indivíduo se encontra, se encaixa numa dessas 4 situações. Com o aumento da cultura da alimentação vegetariana e vegana, eu chamo a sua atenção para que, ao cuidar dessas pessoas, olhem para esses suplementos aqui, pois a suplementação de creatina para essa população pode ser muito indicada. Pode ser muito indicada, pois ele vai apresentar um quadro de deficiência que, num primeiro momento, ele não consiga relatar. Diferentemente da deficiência de B12, muito frequente no vegano, a deficiência de creatina, ela vai representar uma incapacidade de tolerar esforço intenso, que pode ser considerada até normal, porque isso vai acontecendo ao longo dos anos, que ele vai se adaptando a esse padrão alimentar. Então, ele não percebe essa deficiência. Ao consumir, ao adicionar um suplemento contendo creatina, eventualmente ele pode perceber exatamente essa mudança na sua capacidade de esforço, na sua capacidade física. Então, não é um dado que vai chamar a atenção. Como eu disse, a vitamina B12, ela sinaliza também cronicamente, mas com um dado mais importante, que é uma pequena depressão, uma pequena tristeza. Já a creatina vai apenas se manifestar com uma fraqueza, um cansaço, que pode ser confundido com outras variáveis da nossa vida, e não necessariamente ser atribuído pelo indivíduo à alimentação. Então, sempre que você estiver cuidando de uma pessoa que tenha optado pela alimentação vegetariana, vegana, essa observação é uma observação importante. Quando nós falamos do consumo médio da população europeia, americana e brasileira, tem um dado que difere muito a quantidade de creatina na alimentação, que é a idade. Os idosos estão na parte mais baixa desse consumo, os jovens, adultos jovens e adolescentes na parte mais alta. Então, também variar a idade do seu cliente ou da pessoa que você está cuidando para saber que ela pode estar na parte mais baixa ou mais alta. Então, a tendência do idoso é consumir menores fontes de creatina. Na questão pré-histórica, eu também chamo a atenção pela diferença dos dados que a literatura traz. Se a gente pegar, por exemplo, a população do norte da Europa, que a gente falou, tem muito consumo de peixe, e por aí, então, muito consumo de
de creatina. Se a gente pegar a população de origem africana, também tem, porque nós temos ali os restos de carne, lembrando que nós éramos ali carniceiros e não carnívoros, a gente comia mais restos de carne do que a carne em si, mas algumas regiões da África você tem um grande consumo ali de frutas e de tubérculos, que daria menor disponibilidade de fosfarilcreatina. Então, também a questão histórica, ela varia de região a região, podendo ser até menor do que 4 gramas, como esse livro demonstra, porque em algumas regiões, principalmente africana, o grande consumo era de frutas e tubérculos, baixa concentração de fosfarilcreatina. Mas, de qualquer forma, o que eu chamo a sua atenção para a sua atuação profissional com essa nossa aula de hoje é exatamente que você observe, primeiro, qual é o padrão alimentar, quantos nutrientes tem fontes dessa creatina, a gente viu isso na aula 2, que você observe aquele mapa metabólico que mostra a síntese de creatina e a ingestão alimentar, para saber que a ingestão alimentar vai fazer uma depressão na síntese endógena e a gente tende a produzir menos quando isso acontecer. Observe também que o idoso ele tem uma capacidade de síntese limitada e acaba diminuindo a ingestão alimentar também porque diminui o consumo de carne, até muito pela perda da dentição. Então, observe isso, isso pode ser um dado que chame a sua atenção, não só na autonomia desse idoso, mas na perda de força muito rápido, mais rápido do que o processo sarcopênico assim impõe. Então, você pode determinar essa degradação muito violenta, muito rápida. E quando você observar dentre esses padrões todas essas ocorrências simultaneamente, poder fazer um julgamento se a melhor escolha é alimentar ou se a melhor escolha é suplementar, lembrando que nós falamos daquela velocidade de absorção comparando a carne versus creatina, que nós temos a velocidade mais rápida da creatina comparado com a carne, porque ela não disputa com a gordura e com a proteína no processo digestivo, ela é absorvida mais rapidamente, porém a quantidade absorvida a partir do alimento, do suplemento contendo a mesma quantidade, será a mesma, só muda a curva da velocidade de absorção que nós temos da creatina. Então, a partir de todas essas informações, a sua capacidade de decisão de suplementar ou não e como suplementar, ela fica muito mais consistente e te dá mais segurança para que você possa fazer o uso desse suplemento ou de alimentos que preconizam ali a creatina e, com isso, trazer o seu indivíduo na melhor resposta dele mesmo, dele contra ele, não dele contra os outros, mas para que ele possa ser o melhor exemplar próprio, ou seja, a melhor forma de apresentar a capacidade física e a capacidade intelectual. Basta lembrar que nós temos a ação dessa creatina também em 2 funções, no sistema nervoso central, como uma função energética e uma função pleiotrópica que age no sistema nervoso central, determinando essa capacidade de controle das moléculas e impedindo que algumas doenças, como o peptídeo amiloide, característica do Alzheimer, evolua numa velocidade tão alta, não agindo como um fármaco, não é um fármaco, mas gerando uma hostilidade nesse ambiente para que essa doença não tenha uma situação favorecida pela forma de viver e pela forma de se alimentar desse idoso. Além disso, lembrando que o idoso tem perda da dentição e, com isso, acaba tendo menor disponibilidade de creatina e, consequentemente, ele passa a ficar muito mais fragilizado e a fragilização do idoso tem como consequência a queda. Um dado relevante, e eu chamo a sua atenção a isso, 70% das causas de morte dos idosos está associado à queda. Então, normalmente, ele tem a queda e, a partir da queda, ele tem desdobramentos que levam ele à morte. Então, pense sempre nisso. Sempre que você puder evitar essa situação de fragilidade do idoso, onde ele possa ter a queda é sempre o passo inicial para você ter ali o desdobramento das doenças que podem acometer a saúde desse idoso e levá-lo à morte. Então, a creatina pode ser um nutriente interessante, agindo neurologicamente, agindo muscularmente, agindo no músculo liso, agindo no músculo cardíaco, cuidando e ajudando a cuidar
mais e melhor desse idoso. A gente vai dedicar uma aula específica para idoso, então aguarde um pouquinho que lá a gente vai falar muito sobre isso e a gente vai conseguir enriquecer muito a sua conduta a partir desse conhecimento que a gente passou agora. Mas já fica aqui a informação em relação a essa biodisponibilidade da creatina, como ela age no organismo, como ela funciona, qual alimentação ela é mais presente, qual alimentação ela é mais ausente e como a gente consegue ajudar mais e melhor o nosso cliente. Então, na próxima aula, a gente vai falar mais coisas da creatina. Guardem essas informações que eu chamei a sua atenção aqui, pois isso será relevante para você. Até lá!